Beato. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É da força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É da força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. A força do bem. Laia, 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 laia. Tua mensagem, divino mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te
dás sempre alívio ao sofredor na tua senda. O caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Laia, 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 laia. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, vou pedir a Verônica para fazer a prece e a página inicial. Mestre Jesus, neste momento estamos mais uma sexta-feira reunidos em Teu nome, e é por essa razão que pedimos a Tua presença conosco. Pedimos que a Tua presença se estenda a cada um de nós aqui. Sente conosco para nos inspirar, nos envolver com Suas bênçãos e vibrações de paz. Adentre os nossos lares para reequilibrar todas as circunstâncias, todas as histórias, todas as situações que desequilibram não só a nós, como o ambiente em que permanecemos. Pedimos que essa limpeza se faça em nossos sentimentos, em nossa mente, para que nesses momentos podemos concentrar, perceber e sentir a interferência dos espíritos que agem em Teu nome, em nosso favor. Amplia-nos a percepção para que possamos perceber e entender o estudo da noite. Ajude-nos, Senhor, a absorver este alimento que vem do céu. Ajude-nos a perceber, Senhor, a nossa condição, a perceber, apesar de estarmos ainda no mundo, percebermos o céu, que é o nosso objetivo e deve ser o nosso alvo. Estenda sua mão generosa para apacentar os nossos corações, acalmar os nossos sentimentos e nos direcionar, nos conduzir para os caminhos que às vezes ainda não percebemos, não sabemos, não conseguimos ainda ter lucidez suficiente para trilhar. Fortaleça essa nossa vontade, ampare-nos neste ideal, Senhor. E em Teu nome pedimos a Tua presença através de Seus benfeitores espirituais, a todos nós, a todos os espíritos que aqui foram conduzidos e estudam conosco. Muito obrigada, que assim seja. É o Fonte Viva, né? Diferença, capítulo 20. Crês que há um só Deus, faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado neste versículo porque suas palavras definem a diferença entre querer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo envolve sempre
evolve sempre, e quem evolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo da maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na Desse- vida, a fim de executar-lhes os desígnios. Porque, em verdade, não adianta muito o aperfeiçoamento do ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Então, esse versículo é bonito, né? Que vem falar um trecho de Tiago que fala aos judeus, né, que ali criam em só Deus. Então, Tiago fala: crê que hás um só Deus? Sim. Só que ele acrescenta que também os demônios creem e estremecem. Tanto é que a gente pegar todas as passagens do Evangelho em que Jesus afasta os obsessos, né? Ele afasta aqueles maus espíritos, todas essas passagens, esses espíritos do mal, das trevas, seja lá o nome que se queira dar, eles conhecem a realeza de Jesus, eles sabem quem que é. Muitas vezes o encarnado que estava ali do lado de Jesus, convivendo com ele, não tinha consciência da condição de Jesus, da superioridade de Jesus, mas todos aqueles espíritos que ele afastou de todas aquelas pessoas, eles conheciam Jesus. Então, todos creem, né, em Deus, todos creem em Jesus, mas ele vem falar que crer é muito fácil, até os demônios creem. Quando a gente observa, né, também esses relatos das reuniões mediúnicas, a gente vê que realmente esses espíritos superiores, essas falanges das trevas, elas conhecem Jesus, conhecem a sua condição, conhecem a sua estatura. Mas ele vai falar o que diferencia não é crer, né? O que vai diferenciar é que aqueles que não querem vão, embora conhecendo, vão seguir seu próprio caminho, vão continuar na maldade, vão executando os próprios desejos, vão se escondendo. Agora, aqueles que já possuem uma percepção maior, eles vão colocar em prática, vão desenvolver a vontade que não é deles, é a vontade que vem do alto, é a vontade de Deus, e vão colocar nas suas ações aquilo que ao conhecimento, a razão já consegue perceber. Em resumo, é isso. Fala aí mais, vocês. É isso mesmo, Verônica. Eu não tenho nada a acrescentar, não. Alguém tem alguma coisa para adicionar ao que a Verônica colocou? Não? Alguém quer falar? Quer falar, Gracinha? Glorinha fez o gesto, quer falar? Ninguém? Glorinha? Então, é bem claro digamos assim, ele é taxativo, né? Não adianta a gente dizer que acredita, que tem fé, se a nossa fé é sem ações, se as nossas atitudes não reforçam essa crença, essa confiança, essa fé que dizemos ter, né? Então, é o que ele é bem claro dizer que, olha, os demônios também creem e estremecem, ou seja, sabem desse poder, e, mas continuam lá dentro do segmento da sombra deles, né? Bom, então vamos passar para o Missionário da Luz.
Vamos em qual parágrafo? Nós fizemos o parágrafo, peraí, deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus, peraí. Aqui, esse parágrafo longo, você não ignora que o corpo humano, nós terminamos esse parágrafo em que ele vai falar da reencarnação, que o perispírito está fortemente radicado no sangue, não é? E que aí ele vai fazer uma colocação que na época a Maitê tinha questionado, quando ele vai dizer que somente a partir dos 7 anos a criança vai administrar, né? Ter reencarnado, ele vai dizer que diferentes energias orgânicas em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências e somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico do equilíbrio do corpo perispirítico ou forma pré-existente. Aí nós concluímos que quando ele fala que passa a presidir por si mesmo, a criança, ela reencarnada, o sangue dela já se diferencia do da mãe, mas ela está sob a ação direta de irmãos espirituais que secundam ainda todos os processos. Tanto é que ele vai pedir que aqueles irmãos possam auxiliar, visitando, ajudando Herculano, visitando também Sigismundo e auxiliando nesse processo inicial. Então, a gente conclui que essa assistência espiritual, de uma certa maneira, ainda está na gerência ou na administração desses processos em que o espírito ainda não está com a reencarnação consolidada, e eles dão esse suporte. E só a partir dos 7 anos a criança iria adquirir essa autonomia de presidir, como ele diz aqui, o processo de presidir por si mesmo o processo de formação do sangue, elemento básico do equilíbrio ao corpo perispirítico ou forma pré-existente. E aí ele vai ainda falar da importância do sangue como seria como o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material e que o processo do fluxo e refluxo do sangue, esse processo incessante na nossa organização fisiológica, ela é um símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação. E aí ele vai ainda falar mais algumas coisas da importância desse tônus vital, da importância dessa encarnação, mas basicamente praticamente, a semana passada nós ficamos nesse parágrafo. Agora só fizemos uma retomada, né, que todo mundo já sabe isso, para seguir em frente. Gracinha, hoje você quer começar? Vamos devagarinho, pedacinho, pedacinho. Pode ser. A gente vai começar lá no Fortemente Impressionado, não é isso? Isso. Fortemente impressionado com a revelação do respeitável amigo, observei. Como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. Bom, só essa frase aí já tenho que dizer, né? Diz bem, acrescentou o orientador, ao se referir com semelhante admiração a esse soberano dever da criatura reencarnada. Sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do vaso físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual. O espírito renasce na carne para a produção de valores divinos em sua natureza. Mas como atender a semelhante imperativo, destruindo a máquina orgânica, base fundamental do serviço a fazer? Ainda agora, referia-se você à lei da herança. O corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. O plasma, sublime construção efetuada ao influxo divino com água do mar,
nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Em voltando à crosta, temos de aproveitar-lhe a herança, mais ou menos envolvida no corpo humano. Então, pode Bom, comentar. já tem, acho que eu não consigo nem falar tudo sobre isso aqui, né? Na primeira frase lá atrás, ele fala como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. E no parágrafo maior seguinte, ele reforça a frase que o André falou, né? Que o André. Que é o André, não é? É o André Sim, mesmo. Aí é reforçado o que ele diz pelo orientador, falando aqui da responsabilidade enorme que nós temos, primordialmente, com o nosso próprio corpo, né? Herança de séculos de criações, foi evoluindo, né? E interessante essa história da água do mar, né? Porque as nossas secreções são salgadas em geral, né? Quando a gente sente o gosto da lágrima, o próprio sangue, né? As nossas, tudo nosso tem líquido, né? Tudo, todas as nossas membranas estão ali sem atritos, porque tem líquidos, as nossas articulações têm líquidos bem fortes para lubrificar, enfim. E a responsabilidade do corpo, ele fala, que eu achei assim incrível aqui quando ele fala assim, como você vai poder construir um trabalho espiritual, né, se você não cuidar do patrimônio material primeiro que é te dado para que você possa estar nessa experiência de vida. Então, a obrigação nossa é cuidar muito bem do nosso corpo. E nós esquecemos disso muitas vezes, né? Trabalhamos em excesso às vezes, gastando energias desnecessárias, nos alimentamos mal, bebemos o que não devemos, enfim, e milhões de outras coisas, né? A história da alimentação, então, é uma coisa terrível, né? A gente vê o resultado toda hora das doenças que foram sendo desenvolvidas aí com o tempo por nos alimentarmos mal, porque antigamente os nossos ancestrais lá atrás, eles precisavam de se alimentar de gorduras, de comidas fortes, assim, porque eles trabalhavam usando a força muscular, né? Com o desenvolvimento tecnológico, hoje a gente não faz mais esse uso, mas temos os músculos, nós não precisamos mais comer aquelas coisas que se comia antes e precisamos exercitar nosso corpo. Então, e tudo isso é cuidado que nós esquecemos de ter, de beber líquidos, beber água, de se cuidar, de fazer exercício, de honrar o nosso corpo, né? De respeitar esse corpo que nós temos. E também, o importante que ele diz aqui é dessa herança, né? Que o corpo que nós temos hoje, ele está evoluindo. Antigamente a gente tinha um corpo mais pesadão e tal. A gente vê fotos, né? Muitos, muitos anos atrás dos estudos, que nós tínhamos um corpo totalmente diferente do que temos hoje. Então, com o passar do tempo, a gente está, vamos dizer assim, aperfeiçoando as formas, né? Bom, eu deixo a vocês para falar, mas eu acho que o importante é perceber que quando a gente acha que nós somos uma formação, né, fomos criados num período de 9 meses, é uma interpretação extremamente equivocada nossa, que ele deixa claro que nós somos o resultado de milênios, de processo de milênios, ou seja, as nossas células, a nossa configuração hoje, a nossa densidade, ela é resultado de um trabalho milenar, né, de milhões de anos de evolução. Então, não é simplesmente uma coisinha que foi assim, rápida, porque 9 meses é uma coisa breve, né? Se a gente parar para imaginar breve, mas não é. Esse corpo nosso é o que é, e aí ele vai continuar falando dessa necessidade de nós trabalharmos pela elevação e evolução das células que nos compõem. Ele vai falar, não quero me antecipar, porque ele vai falar isso mais à frente, e aí a gente vai poder trabalhar isso com mais cuidado. Mas é porque eu acho que a gente tem
somos crianças espirituais com uma ótica muito simplista de achar que é muito, sabe? Gente, É tudo eu mecânico, né? engravidei, mas eu não estou afim, o corpo é meu, está sendo gerado dentro de mim, eu sou dona, faço o que eu quiser, como se a gente não tem nem noção nenhuma. Menina, sabe quanto custou para esse meu corpo estar aqui? Sabe quanto trabalho foi desempenhado, quanto outras pessoas trabalharam para que a gente tenha uma atitude totalmente infantil do ponto de vista assim, Verdade. espiritual, né? Muito inconsequente, muito inconsequente. Hoje a gente foi fazer as compras lá do Recanto, no açaí atacadista. Então, quando eu olhei o menino que estava nos atendendo, um garoto novo, novinho, aí eu vi, ele virou meio que assim, aí eu olhei para a perna dele, então ele tinha uma perna com o pezinho calçado e a outra perna, na metade da canela, ele estava com uma meia, porque ele não tinha a outra metade. Não sei se foi acidente. Aí o outro rapaz que estava na outra caixa ao lado, com uma deformidade, isso aqui no rosto, nessa parte aqui não sei como é que a gente chama, né? Totalmente, não sei se era queimadura, mas também um ósseo assim enorme. Aí eu olhei, eu falei, caramba, e a gente às vezes ainda reclama. Dois garotos novos, todos dois com deformidades severas, severas. Aí eu fiquei imaginando, deve ser difícil para eles, para agir como os outros jovens, namorar, ou sair, ou brincar, né? Mas deformidades bem, a do menino em tom do rosto, muito severas. E aí ele sorriu, tem uma hora que me dirigi a ele, sorriu, coisa e tal. E, enfim, eu acho que às vezes a gente não. Aí vai A para gente aquela esquece que frase, faz parte da natureza, né? Pensamos que somos donos de tudo. Nós fazemos parte de um grande complexo, né? De um grande sistema. Estamos incluídos na natureza e esquecemos desse detalhe muitas vezes. verdade. Pedir para a Glorinha continuar, Glorinha. Continua. E também, muitas vezes, quase sempre, a gente desencarna, às vezes, antes da nossa programação, né? Por imprevidência, né? Por descuidado com a nossa saúde, né? Então, tem todo esse lado, né? Às vezes a gente deixa coisas aqui que teria que ainda que serem realizadas ou resolvidas, né? Por descuido nosso, né? Com essa questão do cuidado com o corpo, né? Que a gente não pensa muito mesmo, não, né? Mas é isso, a gente só pensa quando a saúde começa a ir embora, né? Aí normalmente a gente presta mais atenção, né? Vou continuar aqui. A essa altura das elucidações surpreendentes para mim, Alexandre, depois de ligeiro intervalo, continuou. Por isso mesmo, não desconhece você que, enquanto nos movimentamos na esfera da carne, somos criaturas marinhas respirando em terra firme. No processo vulgar de alimentação, não podemos prescindir do sal. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada, cuja composição é quase idêntica à do mar, constante dos sais de sódio, de cálcio, de potássio. Encontra-se na esfera de atividade fisiológica do homem reencarnado o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. Há verdadeiras surpresas de comparação analógica que poderíamos efetuar neste sentido. Bom, então, é isso, né? A gente sabe que nós evoluímos, a ciência já nos trouxe, né? Nós evoluímos dos seres
marinhos, né? Vieram à Terra buscar alimento, coisa e tal, né? E daí seguiu a evolução, né? Até chegar aos mamíferos, né? Então nós trazemos toda essa herança, né? De termos vindo do mar, né? Então o nosso corpo ele tem todas essas características, né? O nosso corpo, como disse a Gracinha, né? A gente tem sal em todas as nossas secreções, né? Em todos os nossos, então, todos esses elementos químicos, né? Na nossa Constituição, eles estão, aqui fala que eles estão constantes, né? No mar, né? E é interessante aqui quando ele fala que os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes, né? Então, seres minúsculos que vivem nos mares mais quentes viveriam super bem no nosso organismo, né? E nós também trazemos no nosso organismo aqueles seres invisíveis que vivem super bem na nossa, não é? No nosso intestino, enfim, nas nossas células, né? Então, temos toda essa e também, como a Pepita falou, essa evolução, ela demorou, não é? Milhões de anos, né? Para chegar lá daquela ameba até ao nosso corpo, né? Uhum. Que ainda será aperfeiçoado, né? Porque dizem que o nosso crânio ainda tem que crescer, ainda vai crescer à medida que a nossa inteligência se desenvolver, a parte, né, daqui frontal, há também de se prolongar, né? Nosso Acompanhando joelho a tem que evolução. melhorar. Hein, Verônica? O nosso joelho tem que melhorar bastante a mecânica. Tem muita coisa que precisa melhorar, porque dizem que o problema é porque a gente ficou em pé, né? Então, a nossa coluna, se a gente ainda ficasse de quatro, estaria tudo bem, mas a gente resolveu ficar ereto, aí pronto, os problemas de coluna, de articulação, todos pipocaram, né? Mas a natureza e os espíritos, né? Hoje a gente sabe os espíritos construtores, aqueles que auxiliam o nosso aperfeiçoamento, eles vão cuidando de dar uma melhorada à medida que, né, a nossa capacidade dessa transformação, a gente chegar a esse ponto, né? E a nossa necessidade de evolução, né? Mas a Então, eu nunca gente, esqueço daquele, do- daquela colocação, né, do Elarrat, quando ele fala, aquilo me impressionou bastante, quando ele fala que quando nós fizemos o movimento de pinça, né, em algum momento, os espíritos construtores estavam atuando no nosso perispírito, né, lá no plano espiritual, fazendo as mudanças para que isso pudesse ser feito, né, pelas espécies que nos antecederam, né? E esse movimento aqui a gente não sabe o quanto que ele é precioso, né, para a nossa evolução, né? Então é isso, a evolução vai acontecendo, né? No nosso corpo também, né? e como Físico. a gente vai ver mais para frente da epigenética, tem algumas características que são próprias de determinados povos. Quando eu comecei com meus problemas lá de ósseos, e o nosso o ortopedista que me atendia, que era muito bom, ele falava que, por exemplo, os franceses têm problemas crônicos, são característicos daquele povo que eram, é o joelho, é o ponto vulnerável do povo francês. Ele falou de alguns problemas de joelho que são característicos dele. E parte da minha condição óssea tinha a ver com o povo da Península Ibérica. E tinha a ver com o problema
pouco sol no inverno e outras coisas, embora tenha outros locais na Europa que tem muito menos sol, mas que, por alguma razão, eu não me lembro nem mais, assim, isso faz muitos anos, foi quando eu comecei. E aí ele falando disso. Então, características que têm a ver com a maneira com que aquele povo assim, hábitos alimentares, o que ele faz, o que ele desenvolve, aquilo, quando um determinado hábito se repete muito, aquilo entra para a tua, é o que eles falam hoje da epigenética, aquilo vai ser, é, como é que se diz? Vai aderir à tua, ao teu DNA, positivamente ou negativamente. Os Então, fenótipos. é, Ô, vai. Pepita, isso que você está falando comigo é o seguinte: tem uma população, eu não sei exatamente onde é, nessas ilhas asiáticas, vocês já devem ter lido, eles mergulham, eles conseguem ficar não sei quantos minutos submersos. E já se notou, já se estudou, que todo o aparelho respiratório deles está mudando. Né? A condição pulmonar deles é diferente, porque eles mergulham para pegar ostra, né? Pérola, essas coisas, né? É um povo, eu vou ver se eu acho alguma coisa. Eu já li, Eles, Glorinha, eu já li sobre eles isso. eles ficam minutos, não sei Muito mais que exatamente, qualquer outra pessoa. mas é algo assim absurdamente muito maior do que a capacidade de qualquer ser humano. Então eles Ô, mergulham e ficam Glorinha, tem, tempão sem respirar. ô, Glorinha, tem uma série que mostra, não sei se é na Netflix ou no YouTube, que mostra competições que eles fazem entre eles, para mostrar que a cada ano eles estão melhorando mais na condição de submergir. Incrível. E Eu vi isso está também. provocando, tá acontecendo uma alteração fisiológica mesmo. Uhum. É, porque, como você falou, a Pepita falou, essa repetição, geração após geração, né, vai, A genética acompanha, né? vai transformando, né? Deixa eu só Engraçado. falar uma coisa, já E que eu interrompi vocês fala. mesmo. Eu estava só. Questão do mar aqui, que me interessa muito, eu tenho uma afinidade com o mar. Eu me lembrei que há seres no nosso oceano, ainda do planeta Terra, que eles vivem tão profundamente que eles não têm contato nenhum, não tiveram até hoje com a luz solar. E aí me lembrou o sangue no corpo humano, porque a temperatura do corpo é ambiente. Tanto que quando a gente tem uma febre, alguma coisa que a temperatura sobe, é porque o corpo está reagindo a algum intruso em algum lugar. Você veja essa defesa. Se esse ser que está lá nessa temperatura muito funda no mar, se ele subir e tiver contato com a luz solar, ele vai morrer. E o nosso corpo desenvolve para se defender e matar essa criatura, ele aquece mais. Olha como tem todo sentido esse texto de 1900, lá vai bolinha lá, quando o Chico Xavier psicografou, gente. E a ciência hoje mostrando que não tinha mentira nenhuma, nenhuma invenção, né? Muito interessante essa questão do mar. Então, aí a gente vai para o que ele vai dizer aqui, que o nosso papel é de educadores dessas células, não é? Para desenvolver, ele usa muito a palavra evolver, eu prefiro o desenvolver mesmo, para desenvolvermos assim as potencialidades positivas do nosso organismo. E isso, ser, como a Glorinha falou, como esses povos malásios conseguem fazer isso, nós também podemos. E você, por exemplo, uma alimentação, a pessoa que automaticamente ela estabelece um determinado procedimento alimentar, se ela pode ser positivo ou negativo, porque o seu cérebro, ele também é educável. E aí você vai estabelecer fluxos para ao trabalhar aqueles alimentos e o seu organismo vai pedir ou vai rejeitar em função daquela sua alimentação. Então, hoje, essa cadeira que eles colocaram nas universidades da epigenética, ou seja, o que que você pode fazer para alterar de uma maneira positiva
educando o teu organismo, as tuas funções. E isso daí, segundo esses estudos, com a repetição, significa vai ser incorporado nesse DNA desse passando, né, para o seu filho, para o seu é muito interessante. Aí você vê, à medida que nós tivermos consciência do nosso compromisso com esse corpo, nós passaremos a ser coautores, digamos assim, da saúde desse corpo. Nós passaremos a ser responsáveis de verdade. Não se achar, a gente acha que sim, não, é porque eu herdei isso, eu tenho essa doença que eu herdei. Mentira, a gente não herda nada dos outros. A gente só herda aquilo que está dentro do nosso cronograma de compromissos, de responsabilidade, né? Não é isso. E aí vem o que a gente faz com o nosso corpo. Eu acho que eu vou ter que realmente renascer de novo para tentar botar isso em prática, porque nessa encarnação eu acho que eu não explorei como deveria de maneira positiva, né? Mas quem vai continuar aí, Wellington? Posso sim. Eu não sei se vocês já viram um canal aí da internet mostrando um homem que resolveu fazer uma experiência com o corpo dele. Eu até lembrei da Babi, se alimentar 99% de carne, só comendo carne. O corpo começou a devolver, saindo assim nas mãos e na sola do pé, uma coisa amarela, tipo uma proteína, porque o corpo não conseguiu absorver. O corpo não está preparado para isso. A gente precisa dessa diversidade de alimentos. E ele quis. Eu não entendi ainda a intenção, mas tem vários vídeos dele. Eu vou acompanhar para ver como a gente faz mal para a gente mesmo. O excesso de qualquer coisa. Eu vi essa reportagem também. Não é? A mão dele Foi. toda amarelada, cheia de fluido saindo. O corpo não dá conta de absorver. O que talvez fizesse bem numa quantidade menor, para ele já não faz mais. Né? O corpo está dando sinais, a genética avisando, e a pessoa quer insistir em fazer experimentos que não precisaria, né? Então vamos lá. Não soube o que responder. Em vista das definições ouvidas e ante o meu silêncio, foi o próprio Alexandre que continuou depois de significativa parada. Como vê, ao renascermos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar, aperfeiçoando-o. As forças físicas devem evoluir como as nossas almas. Se nos oferecem o vaso de serviço para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-as com a luz de nosso respeito e equilíbrio espiritual, no campo de trabalho e educação orgânica. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras do seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. A Então, conversação. pode, Só terminar esse pedacinho? pode. Ou quer que vamos conversar? Não, pode terminar esse pedacinho. A conversação brilhante do orientador magnânimo e sábio sugeria sublimes questões. Entretanto, ele mesmo recordou-me o trabalho em curso e deu por findos os esclarecimentos daquela hora. Estávamos a 2 horas depois de meia-noite. Aí vem mais assunto na frente. Então, ele está dizendo para a gente que o nosso corpo vai evoluindo e vai melhorando do mesmo jeito que a gente precisa ter o cuidado com a alma. A gente não está recebendo um corpo para brincadeira, é um corpo para melhorar, para evoluir. E que esse corpo é uma herança sagrada, né? Cujos valores precisamos preservar e aperfeiçoar. As forças físicas devem evolutir, né? Que ele fala evolutir, como as nossas almas. Se nos oferecem um vaso de serviço para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-os com a luz do nosso respeito e equilíbrio espiritual. E a gente tem estragado tanto essa matéria, com tantas experiências, tantos exageros, né, nos vícios, nos hábitos, o próprio hábito alimentar, as bebidas e os vícios que tem hoje, remédios, quanta química a gente está colocando para dentro do corpo,
A gente escuta muitos jovens pedindo para as mães de presente, me dá um pote de Proteway, algo whey, não sei o que lá, que eles vão para a academia e precisam fortalecer a matéria. Então, são químicas que eles vão ingerindo e vão para o corpo ficar mais forte, mais saudável, mas há um produto no meio daquilo ali para ajudar. Não é natural, né? São muitos remédios que as pessoas estão tomando hoje. Ele fala que o homem do futuro, que no caso já somos nós, né? Porque foi lá no passado esse livro. Então, nós precisamos compreender que as células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credora do seu reconhecimento e auxílio efetivo. E nós não compreendemos ainda. Então, como disse a Pepita que precisa voltar, todos nós precisamos voltar para ser o homem do futuro ainda, porque nesse presente a gente não está dando conta disso aí. Eu acho que nesse início ele reforça aquilo que a gente falou da epigenética, quando ele fala que ao renascermos na crosta do mundo, recebemos um corpo com uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar, aperfeiçoando. Então, é aquilo que a gente já havia comentado. Aqui entra realmente essa frase, reforça toda a teoria da epigenética de nós, através de hábitos salutares, de pensamentos salutares, evoluirmos as condições do nosso corpo. Ele pode realmente se tornar mais sutil e podemos, a partir dessa mudança, plasmar o homem de amanhã, porque dizem os espíritos que nós ainda precisamos evoluir, o nosso corpo precisa ainda evoluir muito. Então, a gente evoluindo o espírito, podemos evoluir também esse corpo, né? Torná-lo mais sutil, mais enfim. Aí aqui ele reforça tudo isso que ele falou, ele vai falar desse homem do futuro, como o Hélio falou, nós somos homens do futuro, mas eu acho que ainda não estamos bem conscientes desse papel de homens do futuro, né? Acho que ainda estamos mais para o automatismo, e se a gente parar para olhar, eu acho que a nossa alimentação, em parte, é muito pior do que a do ser humano de 100 anos atrás. Se a gente olhar, né? Eu acho que o nosso alimento, a nossa alimentação, minha irmã já não pegou tanto, mas nós éramos família de agricultores pobres, a gente comia o que produzia, o que meu pai e minha mãe produziam, era dali que nós comíamos, praticamente, a não ser aquele lance do porquinho que era sacrificado para poder ter, como ele diz assim, conforto à mesa, porque a gente quase não comia carne, e, e aquilo ali era consumido muito pouco para uma família, né? Na época, minha mãe já tinha 3 filhos, 4, né? Meu pai mais ela, e aquele porquinho ia durar o ano todo. Então, vocês podem imaginar o quanto se comia de carne nas refeições. Mas era assim, uma alimentação muito. As pessoas comiam do que produziam. Era coisa da terra, era muito mais natural. Imagina se a gente tinha hambúrgueres, refrigerante, ou balas, essas coisas. Não tinha nada disso. Eu já não gostava de bala. Não gostava de bala, nem de bombom, essas coisas eu não gostava. Mas a gente também não tinha essas alimentações sofisticadas, que na realidade sofisticamos o paladar, mas nem sempre respeitamos as condições no nosso organismo, né? Alguém gostaria mais de falar aqui, que o Hélio já comentou? Eu acho também, junto com a alimentação, a gente tem uma série de outros, né, outros hábitos que também não fazem bem à nossa saúde, né? A gente dorme mal, né, não dorme assim o suficiente, né, que seria o ideal para a gente. E dormir não é dormir, é dormir e conseguir descansar, né? O homem moderno, eu digo para você, eu tenho até tentado, eu falo assim, não vou realmente pegar
celular na hora de dormir, tentar me afastar de tela, porque já disse que até a produção da melatonina, quando você fica com a luz na tua frente, prejudica, né? Sim. Porque o cérebro entende que tá claro pra caramba, né? E a gente fica com aquele negócio na nossa cara. Mas eu acho que, né, tem vários hábitos, né? E hoje já se coloca como saúde, tem uma série de outras coisas, né? De você ter relações, os teus relacionamentos, né? A qualidade das nossas relações, a gente ter algum lugar para você praticar o bem, para você fazer, tudo isso acho que contribui, não é? Para As nossa pessoas estão melhoria, ficando muito nossa ilhadas, saúde, muito para nossa ilhadas. saúde, exato, exatamente. Estamos ficando assim, ilhados. Outro dia eu estava vendo aquele filósofo indígena, né, Ailton Krenak, né, falando que as pessoas não querem mais conversar, não querem mais estar juntos e trocar, né, e aquela coisa, porque fica todo mundo. Ele falou: a tecnologia está fazendo um mal terrível à humanidade nesse aspecto, né? A gente não está aproveitando tudo que a tecnologia podia nos oferecer e está aproveitando as bobagens que a tecnologia nos oferece, né? As Ô, distrações. Glorinha, aqui são dois opostos, né? Eu não lembro o autor, igual vocês falam, assim, os nomes de quem é, mas assisti um vídeo, uma psicóloga falando que a gente precisa experimentar ficar sozinho meia hora por dia, 30 minutos. A gente não consegue. A gente não tem tempo para a gente, ao mesmo tempo que a gente não quer mais aquela coisa do grupo, a gente não tem tempo para o grupo, a gente não tem nem tempo e nem emocional para estar sozinho. Porque aquela teoria da terapia, de você meditar, ficar sozinho, centrado em você mesmo, é muito doído. Porque quando você está só com você lembra dos problemas, do que você fez. E aí, se a gente consegue ficar centrado, nós estamos avançando no sentido de relaxar. Aí a pessoa fica 5, 6 minutos, já pega o celular, já liga uma televisão, liga uma música, vai andar, vai fazer alguma coisa, inventa o que fazer, mas não consegue ficar sozinho mais. É muito difícil você ficar com você mesmo. Verdade. Mas até assim, na hora que fui dar carona para o Tiago, né, Glória, ali para deixar ele no Rio das Pedras, o telefone tocou duas vezes e o telefone tocou conectado, né, no Bluetooth. Aí era sempre esse pessoal aplicando o golpe, né? Aí eu falei assim, poxa, quase ninguém me liga, só me ligam agora essa coisa. Aí ele falou assim, é verdade, quase ninguém liga mais para ninguém. Você negócio de mensagem, e às vezes você nem responde, você coloca uma carinha, ou um desenhinho, ou um negócio, e você nem. Então as pessoas não têm mais nem tempo para conversar com os amigos. Porque antigamente, eu me lembro, a gente às vezes ficava horas conversando com um amigo e trocando ideias e tudo. E hoje em dia as pessoas raramente, assim, acho que ela vive correndo. E se o grupo, por exemplo, você convida um grupo, daqui a pouco, dependendo se você não agregar com alguma atividade, alguma coisa, está o grupo reunido e cada um está no celular olhando a sua mensagem. Quer dizer, não, você quer estar com os amigos, mas na hora que você está com um amigo, você vai olhar o celular para ficar. Então, você não está com o amigo. Então, a gente está tendo dificuldade para estar sozinho conosco e para estar com os amigos. Porque eu acho que se você não tiver algo em comum, você praticamente não. Você tem dificuldade de falar, né? De trocar. Bom, faltam 11 minutos. Alguém mais gostaria de tecer algum comentário? Verônica ficou muito quietinha, a Ana, seu Antônio, Babi já fica mesmo, não fala. Mas se alguém quiser falar mais alguma coisa desse tema, que é bastante empolgante, pedir a Glória para tocar alguma coisa então para gente.
Vou colocar ali no estávamos a 2 horas depois da meia-noite. É, tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, os anseios, as vontades, os receios, as saudades, os fracassos, as surpresas, alegrias e tristezas. Tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, os amores, as lembranças, os temores e esperanças cansativas, sonhos mortos. Tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor. Então, nesse momento, nós agradecemos mais uma vez, Senhor, pela oportunidade que nos concedestes de nos reunirmos em teu nome. Agradecemos pelo amparo, agradecemos pelo carinho com que nos tutelais. Pedimos, Senhor, nesse momento, que abençoes os nossos lares, que abençoes, Mestre, a todos os nossos irmãos que hoje não puderam estar conosco. Pedimos especialmente pela nossa irmãzinha Maitê, para que ela possa ser fortalecida e amparada no seu processo de recuperação. Pedimos ainda, Mestre, que possais abençoar a todos os espíritos que foram trazidos para participar conosco destes momentos de reflexão. Nossa gratidão também imensa ao nosso irmão Chico Xavier e a toda essa equipe de espíritos que conseguiu trazer esses livros.
para que pudessem ficar conosco como roteiro, como uma estrela guia, norteando os nossos caminhos. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Muito gratos.